A matemática é uma das matérias mais temidas pelos estudantes atualmente. Pode parecer um monstro de sete cabeças, não é mesmo? Mas você se lembra como ela surgiu? Você sabe ou se lembra da onde vem a palavra cálculo? Conhecer um pouco da história da humanidade facilita em muito o seu aprendizado. É por meio da história da matemática que a gente pode perceber que a matemática não foi algo divino, algo que caiu do céu. Pelo contrário, ela foi uma criação humana para facilitar o nosso dia a dia. Os números, por exemplo, são tão antigos quanto a história da nossa humanidade. Desde a época das cavernas, o homem já tinha necessidade da contagem. Por exemplo, quando o homem das cavernas saía para caçar seus animais, suas frutas, o seu alimento, ele levava consigo um pedaço de osso. Nesse osso, ele ia fazendo as contagens, ia fazendo vários riscos para representar cada animal que ele caçava naquele período. Quando ele chegava na sua caverna, muitas vezes ele desenhava como foi a sua aventura do dia nas paredes da caverna. E assim, é, marcando registro até os dias de hoje, como vocês podem ver a imagem ao lado. Contudo, o ser humano foi evoluindo com o tempo e decidiu se fixar em um lugar, deixando de ser nômade. Aí então, ele decidiu começar a construir várias plantações e criações de animais, porque seria mais fácil a vida dele dessa maneira. Então, o homem precisava desenvolver um novo método de contagem. Foi aí então que ele teve uma grande ideia. Para cada animal que saísse do seu terreno, para cada animal que saísse do rebanho para pastar, por exemplo, uma ovelha, ele pegava uma pedra e colocava essa pedra dentro de um saco. Cada animal que saía era uma pedra que ele colocava dentro de um saco. À noite, quando o animal voltava, ele tirava essa pedra do saco. E assim ele fazia a contagem de quantos animais ele tinha. Vale lembrar que naquela época eles não tinham a numeração que nós temos hoje: zero, um, 2, 3 e assim por diante. Era apenas a representação em pedras mesmo. Então, quantos animais saíram para o rebanho hoje? Essa quantidade de pedras que tinha dentro daquele saco. Então, quando anoitecia e os animais voltavam, se voltassem mais animais do que pedras que tinha dentro daquele saquinho, significava que vieram animais a mais daqueles que saíram. Ou seja, talvez alguma ovelha estava pastando ali pelo redor, viu o grupo de ovelhas, se aproximou e veio junto. Pelo contrário, se tivessem pedras a mais do que ovelhas que voltaram, isso significa o quê? Significa que algumas ovelhas que saíram ainda não retornaram, porque ainda há algumas pedras naquele saquinho. E assim era feita a contagem por muito e muito tempo. E é daí que nasce a palavra cálculo. Cálculo deriva da palavra em latim cálculos, que significa pedrinha por causa disso. Então, cálculo automaticamente vem da palavra pedrinha por causa dessa forma de contagem. Vale ressaltar que esse não era o único método de contagem que o ser humano tinha, não. Haviam diversas outras, como por exemplo, uma corda, e nessa corda o ser humano ia fazendo nós, para saber a quantidade de coisas que ele precisava saber. O método do osso, que eu já contei para vocês hoje aqui, que é o de riscar, fazer risco nos ossos, e o da pedrinha. Com o tempo, o ser humano foi se reproduzindo cada vez mais, expandindo seus horizontes e conquistando novos continentes. Aí então, o método de contagem em pedrinhas no saco não era mais tão eficiente, seria preciso um novo método de contagem. E é aí que surgem os sistemas de numeração. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o sistema de numeração egípcio, que data ali por volta de 3.000 anos antes de Cristo. No sistema de numeração egípcio, são 7 símbolos que representam os números. Nós temos o símbolo um risco na vertical, simbolizando o número 1, como vocês podem ver na imagem ao lado. Se eu tivesse 2 riscos na vertical, significava que era o número 2. Se eu tivesse 3 riscos na vertical, o número 3. E assim por diante. Quando chegava no número 10, não seria preciso fazer 10 risquinhos. Tinha um símbolo para esse número, que era um osso de calcanhar. Como vocês podem ver na imagem ao lado, é meio que um U ao contrário. E esse osso de calcanhar representava o número 10. Se eu quisesse o número 20, seria preciso apenas fazer 2 ossos de calcanhar e eu teria ali o número 20 representado. Já no número 100, os egípcios usavam um laço para representar o número 100. O número 1000, uma flor de lótus. O número 10.000, um dedo dobrado. O número 100.000, um girino ou um peixe, dependendo da
do desenho feito na época poderia tanto ser um girino ou simplesmente um peixe para representar o número 100.000. Já o número 1.000.000 era um homem ajoelhado. Você percebe que esse método de contagem e de representação era muito melhor que o método em pedrinhas? Já pensou se você precisasse falar que você tinha 1.000.000 de ovelhas, por exemplo, no seu rebanho? Como é que você iria falar, eu tenho 1.000.000, se naquela época não existia o número 1.000.000? Você teria que mostrar todo o seu 1.000.000 de pedrinhas para tal pessoa, para ela entender a quantidade de rebanho que você tinha. Já com o sistema de numeração egípcio, bastava apenas você representar o homem ajoelhado e estava representado o número 1.000.000. Agora, na imagem ao lado, eu estou disponibilizando para vocês alguns números de acordo com o sistema de numeração egípcio. Como vocês podem ver, um risquinho é o número 1, 4 risquinhos, número 4. Ali nós temos também o número 22. Como nós representaríamos o número 22? Dois ossos de calcanhar e dois riscos na vertical, representando o número 20 e o número 2, ou seja, 22. Se eu quisesse o número 300.000, por exemplo, como eu faria? Seria apenas desenhar 3 girinos, porque cada girino representava 100.000. Vale lembrar que cada civilização foi desenvolvendo seu sistema de numeração, conforme aquilo que era necessário e possível na época. Agora eu deixo um desafio para vocês. Na imagem ao lado vocês podem ver uma flor de lótus, 7 laços, 2 ossos de calcanhar e 3 riscos na vertical. Que número é esse representado ao lado, de acordo com o sistema de numeração egípcio? Muito obrigado e até o próximo vídeo.